Seu meu amado, bem-vindo de volta à nossa Escola Bíblica Diária. Nós estamos falando sobre interpretação da Bíblia, como nós podemos estudar e entender mais profundamente a palavra de Deus. E hoje a gente vai falar das questões históricas e culturais. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos entender mais profundamente dos seus mistérios. Vamos lá? Bom, por que eu preciso saber da cultura da época? Por que eu preciso saber da história da época? Porque a Bíblia foi escrita numa época diferente da nossa. Foi escrita numa cultura diferente da nossa. Nós temos uma cultura muito diferente dos hebreus, dos israelitas. Nós vivemos numa época muito diferente da época em que a palavra de Deus foi escrita. Mesmo porque a palavra de Deus foi escrita num contínuo, em várias épocas diferentes, inclusive com modificações daquela época para outra época dentro da Bíblia. Então, por exemplo, o Pentateuco, ele tinha uma cultura diferente já do Novo Testamento, onde havia um povo, havia passado pelo cativeiro, estava sendo dominado pelos romanos, havia sido dominado pelos gregos. Então, os costumes romanos, os costumes babilônicos, os costumes gregos, eles fizeram alteração naquilo que era antes, lá no Velho Testamento. Então, a Bíblia foi escrita num ambiente diferente, mas esse ambiente existia, esse ambiente era real, né? Então, os modos, os costumes, as instituições, então, para o amado ter uma ideia, numa determinada época eram admitidos os casamentos entre um homem e várias mulheres. Era admitido, por exemplo, que se um homem não tivesse filhos com a sua esposa, ela poderia dar a sua serva para ele gerar filhos. Então, existiam circunstâncias diferentes. Por exemplo, se um homem morria sem gerar filhos, a esposa deveria desposar um parente próximo. E o primeiro filho não era descendente do novo esposo, mas era a geração do falecido. Então, estes costumes, para nós são costumes diferentes, mas para eles existiam esses costumes. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, para que a gente possa entender o que está escrito, a gente não pode ler com os olhos da nossa sociedade, da nossa cultura. A gente precisa entender que existia uma cultura, um modo de vida, um costume que é diferente do costume que nós temos hoje, né? Aliás, se nós percebermos hoje, né, se nós percebemos, por exemplo, aqui no Paraná, nós temos alguns costumes que não são costumes lá de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do Nordeste, de São Paulo, do Rio de Janeiro. Nós temos costumes diferentes, inclusive dentro de uma única nação, de um único país, que é o Brasil, dependendo da região em que nós somos. Mas como é que a gente sabe como era antes, Helene? A gente vai utilizar a arqueologia. Então, os arqueólogos são esses estudiosos que eles vão escavar os lugares que foram habitados antigamente e eles vão retirar dali mostras, eles vão retirar dali provas, esclarecendo algumas questões que estão escritas na Bíblia e que a gente vai ver que era verdade.
a gente ficava em dúvida, mas a gente vai ver que é verdade. Então a arqueologia, ela vem para ajudar a saber como era antes, uma vez que mudou os costumes, inclusive lá naquela região. Bem, a arqueologia, será que ela prova a Bíblia? Amados, nós vamos perceber o seguinte, existe um livro chamado E a Bíblia Tinha Razão. Neste livro, achados arqueológicos vão demonstrar que a Bíblia tinha razão. Ou seja, às vezes nós discutimos, será que era este rei? Será que era aquele rei quando a Babilônia foi tomada? A Bíblia diz uma coisa e até onde a gente sabia não era aquilo. E aí a gente vai achar na arqueologia, a gente vai achar provas. Opa, mas é verdade, esse rei, quando ele tirava férias, ele deixava o seu filho. E foi quando os babilônios foram dominados, eles estavam realmente havia o reinado deste rei. Mas será que aquele rei fez efetivamente aquilo? Por exemplo, só para que o amado tenha uma ideia, o rei Davi, ele só tinha a prova dele na Bíblia. Não existia nenhuma prova arqueológica do rei Davi. Então, muitos autores questionavam a existência do rei Davi. E aí o que aconteceu? A arqueologia encontrou alguns artefatos com o nome de Davi como rei. Ou seja, Davi existiu efetivamente. Será que os judeus foram para o Egito? Será que os descendentes, né, de José efetivamente estavam lá? Será que José estava no Egito? Isso foi comprovado. Como eles saíram de lá? A arqueologia prova. A arqueologia prova tudo? Nem tudo está provado na Bíblia. Por quê? Porque nem tudo sobreviveu ao tempo, né? Algumas coisas se perderam, algumas coisas foram destruídas pelo tempo. Nem tudo que sobreviveu foi descoberto, já foi descoberto. Algumas coisas ainda estão para serem descobertas. As coisas que foram descobertas, nem tudo que foi descoberto foi investigado, foi escavado. Nem tudo que foi escavado foi examinado, porque isso custa muito caro. Custa muito dinheiro, tem que ter tecnologia para isso, para se comprovar a época, para se comprovar as coisas, né? E de tudo que foi examinado, algumas coisas não foram publicadas, então a gente não sabe. Sabem os arqueólogos, nós não sabemos ainda. Então a gente espera um pouquinho mais e a gente entende aí, a gente vê estas explicações da arqueologia. Existem muitos livros de arqueologia que vão comprovando a Bíblia. Tá? Isso seria um curso à parte, né, da arqueologia, chamada arqueologia bíblica. Isso existe, é um curso de arqueologia. O que eu levo em consideração quando estou estudando os costumes, quando eu estou estudando os hábitos daquela época? Eu vou observar a geografia, e a geografia, ela depende não, os hábitos, os costumes dependem às vezes da geografia. Então, por exemplo, onde as cidades eram feitas? Normalmente as cidades eram feitas no alto. Por que no alto? Porque elas seriam melhor protegidas das guerras, tá? A produção agrícola era feita nos vales, então eu tinha produção de um lado, eu tinha cidades grandes para proteger a população nos altos. Então, os altos, que aqui a Bíblia fala em refúgio, exatamente por conta desta circunstância aqui. Então, se tem rio, se não tem rio, se eu consigo passar o rio, se eu não consigo passar o rio. Então, a Bíblia fala muito a esse respeito. Em relação à política,
Israel estava numa posição muito estratégica, porque ela liga duas partes muito importantes. Então, se o pessoal do Egito, por exemplo, quer ir para a Ásia ou quer ir para a Babilônia, ela tem que passar por Israel. E a mesma coisa os babilônios, quando querem ir para o Egito, precisam passar por Israel. E às vezes o povo egípcio brigava com o povo da Babilônia. Isso era muito comum, os grandes faziam guerras. Quem estava no meio? Israel estava no meio. Uma outra questão muito importante em relação à política é que quando o povo começa a se formar, a nação de Israel começa a se formar, Deus era o seu rei. Na época dos juízes, por exemplo, quando nós tivemos o último juiz, que foi Samuel, o povo pediu, não, eles não queriam mais juízes, eles não queriam mais Deus como rei, eles queriam um rei, uma pessoa que reinasse sobre eles. Então, essa estrutura de poder, ela afasta Deus e coloca os reis. E aí os amados sabem da história, né? E esses reis começaram a ser exploradores do povo. Então, a política aqui era muito importante. Salomão, por exemplo, fez aliança com todos os povos. E aí, no final da vida, ele cai em idolatria, por exemplo. A questão econômica, a questão de sobrevivência, eles eram, na época dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, eles eram seminômanes, então eles paravam um pouquinho, andavam mais um pouco, então eles não tinham um lugar fixo para ficar. Depois, quando o reino começa, na época dos juízes, já existe uma fixação e as pessoas ganham a vida produzindo. Portanto, era uma cultura agrarista. A fonte de renda principal era da produção agrícola e da produção de animais. Na época de Salomão, Salomão fez mercado com um monte de povos. Ele fez tratados com um monte de povos. Ele tinha navios que singravam os mares e que levavam produtos para todos os lados. Então ele virou mercantil. Então esse esboço é importante para nós sabermos como o povo vivia e como o povo tinha, vamos dizer assim, recursos financeiros. Em relação ao exército, isso é importante, porque eu já falei ao amado que Israel ele está no meio, ele está no caminho entre a África, o Egito é a porta de entrada para a África, e a Ásia. Então, a Ásia nós temos a Síria, nós temos a Babilônia, então nós temos nações muito fortes de um outro lado. E para chegar de um lado para o outro, você tem que passar por Israel. E ali era uma rota de comércio. Então era importante dominar essa rota de comércio? Sim. No início, o exército ele tinha táticas rudimentares. As táticas eram eles montavam guarda em locais que eram estratégicos e eles poderiam atacar sem sofrerem um ataque dos exércitos poderosos. Então, eles tinham uma tática de guerra que era ir contra o inimigo e se retirar. E eles se escondiam nos montes, nas cavernas, nos locais que forneciam um abrigo natural para este tipo de guerra. Eles não tinham carros de guerra. O exército israelita só teve carros de guerra na época de Salomão. Salomão montou um exército
com carros de guerra. Então, todo esse tempo, eles faziam guerrilha, eles faziam um tipo de guerra diferente da dos povos que tinham esse armamento, que tinham cavalos, que tinham carros de guerra. Em relação à cultura, isso daqui é o mais forte, né? Nós vamos ver aqui, por exemplo, em relação à família, a linhagem ela tinha que ser pura, ou seja, eles casavam dentro da família, dentro da sua linhagem. A gente vai ver que vários dos patriarcas eles viajavam para ter a sua esposa da linhagem de Abrão. A educação era diferente, existia um fundamento de memorização, as pessoas memorizavam, elas não escreviam muito, mas elas memorizavam a história e se aprendia por imitação. Então, via alguém fazendo algo, aprendia e começava a fazer por imitação. As casas tinham um estilo que era específico, a arqueologia mostra isso. Então, o estilo de casa dos hebreus, a gente pode encontrar lá no Egito, a gente pode encontrar em toda a região de Israel. Ela tinha um único andar e em cima, às vezes, eles utilizavam para secar grãos ou então fazer um quartinho, né, especial. As grandes construções não eram os hebreus não tinham essa noção de grandes construções. Então, por exemplo, quando o templo foi construído, né, Davi deixou todas as condições para que Salomão construísse um templo para Deus, ele não tinha artífices, ele não tinha construtores em Israel. Ele foi buscar entre os fenícios. Foram eles que construíram o templo de Salomão. Banho era uma coisa muito especial para o judeu, porque ele indica um ritual de purificação. Então, para que você entrasse no templo, você tinha que ter tomado banho, para que você fosse adorar o Senhor, você tinha que tomar banho. Então, toda vez que eles saíam para ir ao mercado, quando eles voltavam, eles tomavam um banho ritual. Isso não era para a limpeza do corpo. Eles não faziam banho como nós fazemos. Nós temos o costume de tomar banho todo dia. Nem todos os povos do mundo tomam banho todo dia. Existem povos que tomam banho uma vez por semana. Né? Existem culturas que eles tomam banho em situações muito especiais. Neste caso aqui, o banho não era para limpeza do corpo, o banho era ritual, era espiritual. Uma outra questão interessante é que os hebreus, ao contrário dos outros povos egípcios, babilônicos, assírios, etc., eles tinham uma barba diferente. A barba do hebreu, né? Primeiro que o egípcio não tinha barba, né? Mas o hebreu tinha, ele usava barba. E a barba do hebreu ela tinha um estilo diferente dos outros povos, dos quais tinham barba. Nem todos tinham barba naquela época. Isso era uma coisa específica dos hebreus. Refeição, por exemplo, a refeição, você acha que a gente fazia a refeição em mesa? Não existia mesa. O que existia era, eles estendiam como é que eu posso dizer? Eles estendiam alguma coisa no chão, uma esteira, normalmente era uma esteira, como a gente usa esteira de praia, né, como usa esteira tipo tapete, eles estendiam uma esteira no chão e eles comiam meio deitados. Então, eles se esticavam na esteira com os pés para fora, né? E o rosto próximo à mesa, ao alimento, no caso, não tinha mesa, e eles comiam desse jeito. Era essa forma de comer. Né? A refeição era diferenciada por classe social, eles não comiam junto com os pobres. Tá? Os ricos tinham uma forma de alimentação diferente da dos pobres. Tá? Música é um povo muito musical. Então, existiam muitos cânticos, salmos. Os salmos eram cânticos. Nós lemos, mas na verdade eram cânticos.
Tá? Então eles tinham flauta, trombetas, tambores, harpas, liras. Davi foi um grande músico e foi ele que introduziu toda a parte de orquestra, toda a parte de cânticos no culto ao Senhor. Tá? E a religião é o que diferenciavam os povos. Tá? Eles costumavam orar 3 vezes ao dia. A oração era feita de pé, com as mãos erguidas e em alta voz. Eles não oravam baixinho, eles oravam em alta voz. Os olhos sempre voltados para baixo, para que eles não ousavam olhar para Deus, né? Porque quem eram? Quem somos nós, né, para olhar para Deus? Então nós não somos nada, portanto os olhos baixos em sinal de humildade, em sinal de subserviência, tá? Eles vestiam o talit. Talit é esse manto de oração, e eles têm essas franjazinhas aqui. Jesus fala sobre isso quando ele fala dos fariseus. Tá? Então ele fala destas franjas aqui. E normalmente, ainda existe esse costume, eles colocam esses tefilim, que aqui vai amarrado uma passagem bíblica, eles colocam isso num dos braços e na testa. Né? Então eles fazem a oração desta forma. Tá? A autoridade civil era normalmente a autoridade religiosa. Amados, isso é um assunto muito amplo, eu estou resumindo o máximo possível aqui. Vale a pena, de repente, nós fazermos alguma coisa no futuro para dar esses conhecimentos, essas coisas diferentes de costumes que eles tinham. De repente, mais para frente, a gente faz isso. Mas por aqui, o amado já teve ideia de como agora vai fazer sentido algumas passagens bíblicas para nós. Amém? Bons estudos.